Oi, gente, aqui é a Gisele. E recentemente eu li um livro que ele é bem simples, mas ele foi um lugar tão confortável, tão divertido, instigante, sabe? Uma escrita assim bem tranquila, que eu quis compartilhar aqui com vocês um pouco dos meus pensamentos a partir dessa leitura. E ele combinou muito com alguns acontecimentos assim no mundo, incluindo a Virgínia, sim, a mulher lá, a influencer que comprou uma bolsa da Hermès de quase R$ 500 mil e ficou todo mundo escandalizado ao descobrir que existe desigualdade social. Ironias à parte, esse tema da ostentação de um luxo, de você querer mostrar que você tem, eu já tinha visto em alguns outros meios, mas foi com a leitura de Falsificadas, da Kirsten Chen, que me despertou esse interesse de vir falar aqui com vocês. Esse livro eu comprei o e-book na última promoção que teve na Amazon, então ele foi super barato e eu escolhi, assim, sem ter visto recomendações, porque ele foi uma das leituras do clube da Reese Witherspoon, que é aquela atriz, diretora, produtora, enfim, que ela tem um clube de leitura e os livros que ela seleciona para esse clube, normalmente os direitos para adaptação também são comprados. Então terá um filme a partir desse livro e eu acho que vai combinar muito bem. É uma história que você consegue imaginar ela acontecendo, sabe, visualmente. Logo no início, ele me lembrou muito a série Good Girls, que eu não sei se vocês conhecem, mas pelo menos a primeira temporada ela é bem humorada, tem ali sua carga dramática, mas depois ela vai ficando mais pesada. E nós temos três mulheres que são donas de casa e elas decidem assaltar um supermercado. Uma delas trabalhava lá, então conhecia a rotina. Só que elas deram um grande azar, que foi no dia em que elas foram assaltar, um dos funcionários do supermercado tinha um esquema com uma quadrilha ali, e de lavagem de dinheiro. Então, além do dinheiro do supermercado, elas levaram também o dessa quadrilha e passaram a ser perseguidas por eles. Então, tem toda a questão individual delas sendo trabalhadas na série, né, do porquê que elas decidiram tomar essa medida tão drástica, e tem essa questão do envolvimento com a lavagem de dinheiro, com o tráfico, enfim. E aqui nós temos duas mulheres que elas estudaram juntas quando eram jovens em Stanford, e no momento atual elas já estão na casa dos 30 e poucos anos, e quem conta pra gente, pelo menos na primeira parte do livro, que ele é dividido em duas partes, é a Eva. Ela reencontra essa amiga Winnie, que ela não via há muito tempo, elas não eram muito próximas, só que no momento de vida, ela está até um pouco fragilizada, assim, ela tem um marido que ele é médico, e ele é residente, então ele gasta muitas horas no hospital nessa formação, e eles têm um filho pequeno, que ele tem um desenvolvimento assim um pouco diferente. Então ela não sabe muito bem se ele precisa de alguma ajuda médica, mas o marido ele se nega a buscar porque ele diz que o desenvolvimento é normal, mas a criança não fala, ele tem assim um problema em lidar com a frustração, com a raiva, então grita muito, e ele já está começando a ter idade escolar e ela não consegue que ele seja aceito nas escolas porque tem a entrevista com a criança e ele é difícil, assim, ela não sabe muito bem como que ele vai reagir a situações e ele não reage muito bem. Então, ela está em um momento que ela decide viajar, porque as duas aqui, elas têm ascendência asiática, mas boa parte do livro se passa nos Estados Unidos, né? Elas se conheceram nos Estados Unidos, e ela vai com o filho para a China, que é onde ela tem os parentes, a mãe dela já faleceu, então ela vai lá reencontrar as irmãs da mãe dela, enfim, boa parte da família. E o marido que fica com raiva porque ela teve esse surto e foi embora, mas na verdade era só uma viagem, ele decide então bloquear os cartões dela, a conta deles é conjunta, e ela acaba ficando em uma situação muito difícil, porque ela está em outro país e sem dinheiro, basicamente. Daí essa amiga que já havia entrado em contato com ela, já teve essa aproximação, daí tem todo esse início do livro, e ela conta que ela trabalha com um esquema de falsificação de bolsas. E há uma grande diferença aqui, porque ela pega de fornecedores bolsas que imitam as que estão sendo lançadas, né, as edições de luxo, e ela compra a bolsa original na loja e depois ela devolve essa bolsa sendo a falsa, porque nos Estados Unidos tem essa questão da facilidade de você devolver o produto e receber o dinheiro. Então elas fazem uso dessa política de devolução para poder ganhar. E a original elas acabam vendendo pelo eBay.
Então ela já tem tudo isso e ela tinha oferecido para Eva para ser essa correspondente para ir até os fornecedores, que fica ali na divisa, se eu não me engano, é em Hong Kong. Então assim, Hong Kong para a China é pertinho. E ela estava em uma região próxima, então ela decide aceitar o trabalho, fala com a Winnie e ela acaba se envolvendo aí nesse esquema. A Eva, ela é advogada de formação, mas devido ao filho, ela não está trabalhando. E aí entra a primeira questão interessante do livro, que é o tanto que as mães precisam abrir mão da carreira para poder criar os filhos. E o quanto que isso é imposto tanto pela sociedade de forma geral, como pelos maridos. Então tem essa expectativa de que a mulher fique em casa enquanto ele está lá construindo a carreira dele, sendo residente. E nos Estados Unidos, tanto o curso de medicina como de direito são doutorados. Então essa mulher, ela foi até o doutorado, né? Então, ou seja, ela teve uma longa carreira acadêmica e mesmo assim ela precisou abrir mão por conta do filho. E aí ela começa a ver que esse esquema dá certo. Não são elas, pessoalmente, que vão até as lojas. Elas têm um perfil de compradora ideal, confiável, que as lojas não vão desconfiar, que são também pessoas com ascendência asiática. Elas entenderam que pessoas com essa aparência, né, conseguem fazer esse esquema com muito mais facilidade. E aí tem um ponto muito importante que foi durante essa leitura, eu estava ouvindo um episódio de podcast que eu adoro, que é do Enoia Minha, e esse episódio específico se chama Dublê de Rico. E é interessante porque tem o jornalista, que é o João, e o antropólogo, que é o Michel. E o Michel, ele tem um estudo acadêmico sobre falsificação. Então, nesse episódio, ele vai contar, ele vai trazer alguns dados sobre como que isso acontece, mas principalmente há uma discussão muito bacana dele sobre o porquê que as pessoas se dão ao trabalho de comprar essas bolsas de luxo. E aqui, tanto no livro como nesse episódio de podcast, não são marcas baratas que estão sendo debatidas, tá? Mas aqui é uma Hermès, por exemplo, que é a mais conhecida e que, inclusive, foi a que a Virgínia comprou. Então, essa bolsa da Hermès que a Virgínia comprou, ela não representa somente o poder aquisitivo dela, mas também um status que ela quer atingir, um local que ela quer pertencer. Porque não basta você ter dinheiro para você conseguir fazer a compra dessa bolsa. Você precisa também ser aceita na loja. Então, é a loja quem vai decidir se você pode ou não comprar. Não importa se você tem o dinheiro, mas é a loja quem decide se você vai ou não comprar. E isso tem esse poder da exclusividade. Daí, no episódio, o Michel, ele fala de uma aluna que ele estava uma vez dando uma aula em uma universidade e essa aluna chegou com uma bolsa de luxo. Eles que tinham um esquema de fazer um raio-x meio que para envergonhar a mesma pessoa de todos que chegavam atrasados na aula. Então, quem chegava atrasado, eles iam analisar a roupa, era uma forma divertida. E aí essa menina estava com essa bolsa e ele fala, nossa, é falsa, né? E ela fala, tipo, não, inclusive para mostrar que não é falso, eu ando com a nota fiscal. E ela tirou de dentro da bolsa a nota plastificada para mostrar que era original. E ela anda com isso. Por quê? Porque ela não tinha a aparência para sustentar aquela bolsa de luxo. Ele não descreve como que essa pessoa era, mas provavelmente ela não tinha um carro de luxo, ela não estava em um local de luxo, não morava em um local de luxo. Então, ela não conseguia comprovar socialmente que aquilo dali era original. A pessoa olhando para ela, ela já ia deduzir como falsa, que é o oposto do que aconteceu com a influenciadora Maya Massafera, que foi apontado que diversas bolsas que ela mostra são falsas. Só que ela se coloca nesse local de luxo. Então, ela consegue sustentar uma bolsa falsa como original, mas tem pessoas que não conseguem fazer o contrário. Então, gastam R$500.000 e mesmo assim ninguém vai acreditar que ela é original. E tem ainda um outro caso, que é o ponto da Virgínia, que quando ela mostrou essa bolsa, eu vi alguns comentários, algumas análises mesmo do impacto disso para a marca. Porque a marca ela não quer ser associada a uma influência de ostentação. Então, a partir do momento que a Virgínia surge com esse produto, as pessoas que não se identificam com ela, que não consomem o conteúdo dela, começam a se afastar dessa marca. E quem consome o conteúdo dela não tem como comprar,
aquela bolsa. Então tem toda essa questão desse estudo que eu achei maravilhoso que o Michel faz. Quando saiu o episódio, né, ainda não tinha acontecido esse da Virgínia, mas ele comenta dos da Maia Massafera, que inclusive tem fotos dela comprando diversas bolsas em umas lojas ali de São Paulo, que são conhecidas por vender esses produtos falsos. E assim, gente, as bolsas são caras, né? A original custa aí esse absurdo de dinheiro, mas a falsa, ela também é muito cara, não é coisa de 1.000, 2.000 reais. Ela é muito cara mesmo assim, mas a pessoa, ela quer ter esse status. Então o livro, ele vai falar um pouco sobre isso, tem sim alguns estereótipos aqui, porque vai mostrar o quanto que os asiáticos passam essa credibilidade, ao mesmo tempo que os americanos, né, os norte-americanos, eles são facilmente enganados. Então, assim, tem diversos estereótipos. Vai falar das fábricas, de como que acontecia, porque em determinado momento, uma empresa que produz para a própria Hermès começa a produzir as falsificadas, de tão lucrativo que é esse comércio. Então, elas estão ali 100% envolvidas. Aí, como que a história é contada? A primeira parte do livro é a Eva dando um depoimento para a detetive que descobriu todo o esquema delas e a Winnie está desaparecida. Então ela ficou sozinha para assumir aí essa bronca e tá tendo que dar o depoimento dela. Ela não está presa, ela vai lá, ela se entregou, contou que estava fazendo parte, aí várias pessoas foram, né, presas, realmente pessoas que estavam mais envolvidas nessa produção, e elas ficavam mais com a comercialização. Então a Winnie desapareceu e ela está contando para a detetive tudo que ela fez, como que ela foi enganada para entrar nesse esquema, como que a vida dela é difícil, porque ela tem esse filho que ela acabou usando muito do dinheiro que ela ganhou para levar ele a médicos escondido do marido. Então, assim, eles tinham um estilo de vida muito elevado, tinha aqui o status, ele um médico, ela uma advogada, mas mesmo assim eles eram um pouco apertados de dinheiro, porque eles tinham um padrão de vida muito elevado, não condizia ainda com a renda. E ela não estava trabalhando mais, né, atuando como advogada. Então, para ela foi algo que fazia sentido ali no momento. E depois que ela entrou, ela começa a falar também das mensagens que a Winnie mandava, no sentido de, não, agora você está envolvida e você vai continuar. Então, assim, depois que ela fez essa viagem, que ela encontra com os fornecedores, né, quando ela estava na China, ela vai até Hong Kong. Quando ela volta para os Estados Unidos, porque ela tem a cidadania norte-americana, e isso é um ponto-chave também do porquê que a Winnie queria ela e o marido se voltam assim a ter uma relação um pouco melhor e então ela quer sair do esquema, mas ela não consegue. E aí você vai acompanhando, você vai se sensibilizando, até se identificando em determinados momentos, né, a depender da sua vida com a personagem, até que chega a segunda parte do livro e ele já é narrado por um narrador onisciente que tem ali acesso a todos os acontecimentos, né, narra em terceira pessoa e ele vai contar talvez não tenha sido exatamente assim que aconteceu, né? Que a Eva, ela tá criando ali uma narrativa e é maravilhoso, porque aí você vai entender um pouco mais da história, porque ela deixa algumas lacunas, até porque não tinha como ela saber também de tudo. Ela sabe do que ela estava fazendo, das informações que ela tinha. Aí a gente vai entender como que funcionava o restante, como que tá a Winnie, onde que ela tá também. Isso é muito bacana. Então eu gostei desse formato, de como a gente começa acompanhando uma coisa e depois vai para outra. Mas é um livro super leve, não tem os dramas da série Good Girls, por exemplo, que eu falei, que vai envolver um pouco mais, assim, de violência, né, e do crime em si. Então aqui vai focar muito nessas mulheres que querem ter esse status, que querem ter dinheiro, e de maneira fácil, né, digamos assim. Então, eu gostei bastante, é um livro, assim, super divertido, que eu recomendo para vocês, aquela literatura de entretenimento. Eu acho que, às vezes, é o que a gente tá precisando. Ele é curto, mas eu demorei umas 2 semanas para ler, porque eu gosto de ir lendo aos poucos, eu li antes de dormir, lia um pouco no ônibus e foi super divertido. Eu gostei muito porque o livro, ele tem várias temáticas que são abordadas, assim, de forma rasa, mas que são importantes. Então, além do trabalho delas, tem a questão pessoal, ali, individual de cada uma. A Eva, ela tem uma babá para o filho dela, então tem essa relação dela com a babá, como ela acha que a babá encara toda essa situação e a percepção, né, que a babá tem dela, dessa mulher.
que tem tudo, que poderia estar trabalhando de qualquer coisa e escolhe se envolver nesse tipo de esquema. Tem o marido também, como que ele lida com tudo, porque ele não sabe, né, que ela tá trabalhando nisso, como ele fica muitas horas no hospital. Então, assim, ele só descobre muito depois. E durante todo esse período, ela fica vivendo meio que essa vida dupla. Como ela conta a história é divertido, mesmo na segunda parte, que é esse narrador onisciente, a gente também consegue perceber ainda um pouco do bom humor, sabe? O livro, ele tem mais essa pegada e eu acho que vale a pena a leitura, então se você tiver a oportunidade, né, fica aí a recomendação. Caso você já tenha lido algum outro livro nesse estilo também, quiser me recomendar, eu vou adorar. Eu espero que vocês tenham gostado. Ao longo do vídeo eu perdi a minha luz aqui de trás, eu percebi, mas não tinha o que eu pudesse fazer, acho que ela descarregou. E é isso, assim, né, não atrapalhou em nada, eu queria mesmo era compartilhar, acho que uma indicação leve, assim, de vez em quando também faz bem, tá bom? Muito obrigada por quem assistiu até aqui, se você ainda não for inscrito no canal, vou pedir para se inscrever agora, e eu espero encontrar vocês no próximo vídeo.